Vamos iniciar mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2, Bíblia, papel e caneta, e vamos ao apostolado. Vou orar para que lhe seja revelado o perfeito entendimento da graça de Deus. Pai, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra ela não volte para Ti vazia, mas Te seja revelado, Senhor. Já declaro que o meu trabalho não será em vão, Senhor. Eu já oro, Senhor, para que o Teu Espírito testifique na vida dos eleitos e predestinados a receber a revelação da graça de Deus, para que o meu trabalho ele não seja em vão. Assim eu creio e assim eu falo. Já declaro mentes iluminadas, olhos iluminados, que as ovelhas recebam, Pai, o perfeito entendimento de Deus, o testificar, o ensinar que vem de Ti, Espírito Santo de Deus. Já declaro anjos ministrando sobre a vida de todos os eleitos, em nome de Jesus. Crie, por isso eu falei. E assim eu creio e eu oro em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Glória a Deus e Abba Pai. Glória a Deus, amados. Glória a Deus pela vida dos eleitos do Ministério MGA Manaus 2. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema. E o tema é: tudo está consumado. Glória a Deus. Mas o que está consumado na obra de Cristo? Então tudo está consumado. O que está consumado na obra de Cristo? Então não basta só dizer que está consumado. Precisamos saber e entender e receber por revelação o que está consumado. Porque muitos, amados, hoje, eu digo 99% não sabe o que está consumado. Porque Jesus disse, está consumado, né? Mas hoje as ovelhas não entenderam ainda, elas não sabem ainda o que está consumado. Porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou, né? E disse, tudo está consumado. Mas ele falou que está consumado, mas não explicou. Por que ele não explicou? Porque ele morreu. Então Jesus morreu e não explicou o que estava consumado. E ele não explicou em vida para os discípulos, porque quando ele morreu, que foi consumado a obra de Cristo na cruz por nós. Glória a Deus. Então, como saber o que está consumado? Então aí que entra a revelação da graça de Deus. Glória a Deus. Então, aí que entra o apostolado, amados, para explicar o que está consumado. Porque Jesus de Nazaré falou que está consumado e morreu. Hoje nós recebemos a revelação do que está consumado através do apostolado, amado. Porque foi revelado para Paulo. Não foi revelado para os 12. Não foi revelado para os discípulos. Porque Jesus morreu e na sua morte é que foi consumado. Então nós vamos conferir se está consumado, porque se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. João, vamos a João, o capítulo é o 19 e o versículo é o 30. Ninguém nem se ouve falar, né, que está consumado, né, no sistema religioso, mas o apostolado traz a revelação da graça de Deus e nós pregamos a graça de Deus revelada. E quem traz o entendimento da revelação, amados, não sou eu. Ainda que eu pregue a palavra, ainda que eu ensine, ainda que esteja escrito, é o Espírito Santo que testifica no seu coração essa revelação
da graça de Deus, porque se recebe por revelação. E eu creio, e por isso eu falo, que Deus preparou e predestinou eleitos para receberem as revelações da graça de Deus. Glória a Deus. Por isso, amados, que eu tenho também, além do ministério local, como pastora, eu tenho o ministério evangelístico, né? Eu faço as lives, eu faço o trabalho evangelístico também, faço a transmissão e tenho o grupo de WhatsApp de evangelismo, Facebook e o canal também, que é Evangelho da Graça e o Apostolado, aonde eu posto depois para que outras ovelhas predestinadas também recebam, porque hoje, com o avanço da internet, muitos predestinados estão recebendo a revelação, assim como eu recebi através da internet. Mas ainda que eu tenha ouvido o apóstolo Marcos Gomes pregar, o Espírito Santo de Deus testificou. Então é Ele que testifica, amados. Então eu creio que Ele testificará para você. Vamos ler João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito porque quando o Espírito sai, amados, a carne, ela apodrece, né? Ela está morta. Então, ele morreu na carne, né? O Espírito não morre. Tanto é que ele ressuscitou e é Deus em nós, hoje, na manifestação do Espírito Santo de Deus, que é Deus que habita em nós. Glória a Deus. Algumas versões, eu fiz uma pesquisa em várias versões, e a única que diz que tudo está consumado é a linguagem viva, a linguagem de hoje. Essa é a única que fala que tudo está consumado. E eu estou lendo a versão Thompson. Na Thompson disse, o que Jesus disse: está consumado. Exclamação, está consumado. Mas ele não explicou, amados, o que está consumado. Por que ele não explicou? Depois, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, morreu. Não explicou. Então, até hoje, amados, muitos ainda, os irmãos ainda não entenderam e não receberam a revelação, porque não sabem o significado do que Jesus disse: está consumado, porque não sabem o que foi consumado. Mas o apostolado de hoje vai explicar para os amados. Então, ele morreu na carne, ressuscitou no Espírito, amado. Então, quem falava com os discípulos era Jesus de Nazaré, segundo a carne. E ele não revelou que está consumado para os discípulos, segundo a carne, que era os discípulos de Jesus de Nazaré. Então, amados, há uma diferença no ensino de Marcos, Mateus, Lucas e João. Há uma diferença do ensinamento desses discípulos, para o apóstolo Paulo. Por quê, amados? Porque esses livros, eles são livros históricos e que eles relatam histórias ou acontecimentos que aconteceram. Por exemplo, aqui, João está falando o quê? Um acontecimento. É um relato histórico e é um acontecimento. Quando Jesus recebeu o vinagre, quem está falando aqui é João. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Não foi Jesus que disse. João falou o que ele ouviu e que ele viu, e ele deixou relatado. Por isso que é um livro histórico, né? Que relata a história dos ensinamentos. Ainda não é a nova aliança, amados, aqui. Glória a Deus. Então, eles ensinam
um ensino ainda da antiga aliança, é diferente do apostolado de Paulo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque a gente precisa entender e separar, amados, que o que está consumado foi revelado para Paulo, para o apóstolo Paulo, e não para Mateus, Lucas, João e nem Marcos. Porque eles relatam uma história e Paulo recebeu a revelação que foi dada por Jesus Cristo. Então, Paulo recebeu uma revelação dada por Jesus Cristo, né? E nós vamos ler 1 Coríntios, Primeira Coríntios 3 e 10. Vamos ver 1 Coríntios 3 e 10, que fala que Paulo recebeu a revelação, porque lhe foi dado a revelação da graça. 1 Coríntios 3 e 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, ou seja, me foi dada ou me foi revelada, é a mesma coisa. Então, vejam que quando Jesus morreu e disse, está consumado, ele não explicou por quê ele morreu. Mas aí, a continuação, 1 Coríntios 3 e 10, segundo a graça de Deus, ou seja, segundo o que está consumado, amados, segundo o que está consumado, segundo o que Jesus falou, me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Então, a graça de Deus, aquilo que Jesus disse que já está consumados, amados, Paulo já colocou fundamento. E o fundamento é o apostolado que Paulo colocou, porque ele já recebeu. E recebeu de quem? De Jesus Cristo, o ressuscitado. E não de Jesus de Nazaré, mas ele recebeu de Jesus Cristo, e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. Então aqui a palavra de Deus, ela está clara, amados. O entendimento da graça de Deus, a qual nós recebemos também esta revelação. Porque se Paulo recebeu a revelação, foi dada para ele, e nós estivemos recebendo as mesmas revelações, os mesmos ensinos, isso quer dizer que nós também recebemos as mesmas revelações. Amém? Glória a Deus. Então, como receber, né, as revelações? Como saber o que está consumado? É recebendo a graça e o apostolado, amados. Glória a Deus. Porque Jesus morreu, fez a obra na cruz e não explicou. Por isso é que o apostolado é o que explica o que está consumado. O apostolado é o que explica a graça de Deus. Não é a antiga aliança, não é os livros históricos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles viram a Jesus. Eles andaram com Jesus de Nazaré e não com Cristo, o ressuscitado. Quem recebeu por revelação a graça de Deus foi o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Porque, amados, que há uma diferença no que os discípulos de Jesus falaram e há uma diferença no que o
o apóstolo Paulo recebeu. Aqui está a diferença, 1 João capítulo 1 e o versículo é o 1. Essa é a grande diferença, amados. 1 João, o capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. O verbo da vida é Jesus, né? E o que eles falam aqui, esses discípulos, né? O que é que eles viram? Eles pregam o quê? O que eles viram, o que eles ouviram e o que eles tocaram. Ou seja, está falando da carne. Jesus, judeu, Jesus segundo a carne, na manifestação da carne, Jesus de Nazaré, que veio para os judeus. Então é diferente, amados, o ensino desses discípulos do apostolado, porque o ensinamento deles está baseado no que eles viram, está baseado no que eles ouviram, no que eles tocaram. Então eles andaram com Jesus de Nazaré, eles viram a Jesus de Nazaré, eles ouviram a Jesus de Nazaré. Então é o que eles ensinam, como está aqui na parte B. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Então eles proclamam o que Jesus de Nazaré ensinou. Só quando Jesus morreu e ressuscitou, ele só falou antes da sua morte que está consumado. A explicação foi para Paulo, a qual nós já vimos, né? Em 1 Coríntios 3:10, foi dada para Paulo. Então Paulo já colocou fundamento. Ninguém mexe mais, amados. Não pode mais mexer o que já está fundamentado, porque Jesus, o ressuscitado, não revelou para os discípulos. Então, se nós estivermos ouvindo a pessoa certa que recebeu a revelação da graça de Deus, nós teremos o perfeito entendimento, nós teremos a perfeita direção de Deus, nós reinaremos em vida, porque a graça nos faz reinar em vida. E o que nos faz reinar é você ter o conhecimento, amados, porque hoje já não há mais uma guerra entre o bem e o mal na questão espiritual, amados. O que existe hoje, a confusão hoje não é mais do mal contra o bem, espiritualmente falando, mas o que há hoje é a ignorância e o conhecimento. Ou seja, quanto mais ignorante você for, mais você perece, mais você não tem entendimento. Quanto mais conhecimento você tiver, o Espírito Santo vai trazer a revelação. Mas não basta só ter conhecimento, porque eu já vi aquele câmara, né, que ele é pastor aqui de Manaus, de uma igreja. Ele disse que já leu a Bíblia 50 vezes, né? Eu já ouvi ele falar. Eu falo porque eu já ouvi ele dizer, e ele deve ter ouvido, né? Acho que foi ano passado que eu ouvi isso. Então esse ano já deve ter 51 vezes, né? Se lê uma vez por ano. Então, amados, não é preciso também ter só o conhecimento, tem que ter a revelação. E como o Espírito Santo vai revelar? Estando ouvindo a pessoa que ele trouxe a revelação, ou seja, o apostolado, amados, já está fundamentado. Então, que nós não saiamos, né, que os amados não saiam do apostolado, porque a graça sem apostolado, ou seja, fora do apostolado, é confusão, porque todos os discípulos do livro histórico, eles têm o mesmo entendimento de que João falou. Eles estão baseados no que viram, no que ouviram e no que tocaram.
porque Jesus de Nazaré era carne, ele era judeu para os judeus. E hoje, amados, nós vivemos por fé. Por isso que não o seguimos e não o imitamos, como foi a ministração de quinta-feira, a qual eu trouxe esse apostolado. Glória a Deus. Então nós estamos agora em uma nova aliança. Vamos ler Hebreus 7 e 12. Hebreus 7, 12. Aleluia. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então mudou, amados. Já não é mais o que ouvimos Jesus de Nazaré, o que viram. Nós não vimos Jesus de Nazaré, nós nem ouvimos Jesus de Nazaré e nós nem o tocamos, porque nós já nascemos na graça. Quando nós nascemos, tudo já estava consumado. Nós já nascemos debaixo da graça. Nós já nascemos debaixo do que tudo está consumado. Já nascemos debaixo da graça. Então nós já nascemos nesta nova aliança, pois mudando o sacerdote, ou seja, mudou necessariamente, se faz também a mudança da lei. Então mudou o que? Mudaram-se. Mudou a lei, mudou a aliança. Então Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei, amados. Então a lei mudou porque mudou a aliança. Muitos hoje ainda querem estar cumprindo a lei, porque o que está consumado? Jesus cumpriu a lei, ordenanças e mandamentos que eram contrários a nós. Ele riscou a cédula que nos era contrária. Glória a Deus. Então nós vamos ler mais um versículo, ainda aqui em Hebreus, só que agora é o 8. O 8 e o 13, que fala dessa nova aliança. Para que nós possamos começar a responder o que está consumado, né? Ainda estamos entendendo aqui no apostolado que nós estamos numa nova aliança e que os discípulos, eles pregavam segundo o que eles viram, tocaram e ouviram. Vamos ler Hebreus 8 e 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquada e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, amados, ele tornou antiquada o quê? A lei. Por que foi tornada antiquada a lei? Porque ele disse, está consumado. Então é isso que está consumado. Porque qual é o nosso tema? Tudo está consumado. O que está consumado na obra da cruz? Então é isso que o apostolado de hoje vem te explicar, mas o que está consumado é que Jesus já cumpriu a lei. Ele veio para os judeus, glória a Deus, e que nós devemos estar debaixo do apostolado, porque ele não revelou para os discípulos, ele revelou para Paulo. Então, recebendo essa direção, amados, esse entendimento, o Espírito Santo testifica para nós a graça, o que está consumado. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada. Então, fez uma nova aliança e tornou antiquada a antiga, porque a antiga não tem mais valor. Ora, aquilo que se torna antiga e envelhecido, perto está de envelhecer. Então não tem mais valor algum mais a lei. Por isso que nós agora na graça, nós não vivemos de rudimentos, não vivemos mais de práticas judaicas, porque está consumado, amado. Se está consumado, as práticas judaicas, elas eram práticas carnais, elas eram práticas para a carne.
Porque quando o homem faz um jejum, quem passa fome é o espírito ou é a carne? É a carne. Quando o homem unge com óleo, né? Quem é ungido é o espírito ou é a carne? Então a obra ela está completa em nós, no nosso espírito. Então, por isso é que quem está recebendo um ensino fora do apostolado ainda está recebendo um ensino da lei carnal, que a lei ela era carnal, ela era para a carne. Quando se faz uma campanha de sacrifício, quando existem essas campanhas, vigílias, né, os sacrifícios, quem faz sacrifício é a carne, amados. E isso, para Deus, não tem nenhum valor, porque se a lei não tem mais nenhum valor, o que se pratica, que fez parte da lei, também não tem nenhum valor. Por isso, o abençoado, o eleito, está fazendo um sacrifício em vão, amados, porque Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. A obediência hoje é obedecer o apostolado. Romanos 1:5, a qual nós recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Glória a Deus. Então, essa é a graça, amados, e esse é o apostolado, a qual é que traz essa revelação do que está consumado. Então é isso o que está consumado. Glória a Deus. Então agora vamos ao assunto, o que está consumado. Vamos explicar agora. Eu peguei alguns textos, eu estou vendo ali o horário e vou ver o que vai dar dentro do horário. Glória a Deus. Então, amados, essa é a revelação da graça de Deus, que nós devemos separar, que a lei, ela já não faz mais parte. Romanos 10:4. Vamos ler Romanos 10:4. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados, o fim da lei é Cristo. Então é isso que está consumado, que quando ele morreu e ressuscitou, ele cumpriu a lei, amados, na sua morte. Porque antes dele entregar o Espírito, ele disse, está consumado. Ou na Bíblia, da linguagem viva, que é a única que está tudo consumado. As demais está consumado, sem ser o tudo. Mas é tudo que está consumado, porque a obra dele foi completa. Glória a Deus. Então, a lei não tem mais valor. O fim da lei é Cristo. Ou seja, quando ele disse está consumado, o fim da lei acabou ali, amados. Não acabou no outro dia. Não acabou quando ele retornou depois do terceiro dia. Acabou ali mesmo. Glória a Deus. Então, quando ele ressuscitou, passou a valer a graça, passou a valer a nova aliança. E essa nova aliança do que está consumado é a que nós estamos hoje, é a que nós vivemos e nós já nascemos nela. Nós passamos alguns anos aí, né, apanhando do sistema religioso, porque nós não tínhamos informação, né? Glória a Deus que hoje a internet aí tem ajudado os filhos de Deus a receberem a revelação da graça de Deus. Eu acredito que agora, com essa internet, através desse meio de comunicação, muitos predestinados vão estar recebendo as revelações da graça de Deus.
Glória a Deus. Então vamos à explicação do que está consumado. Então, amados, o que Paulo explica não se pode comparar o que falou Marcos, Mateus, João e Lucas, porque Paulo recebeu a revelação e o que está consumado. Agora vamos ver agora 2 Coríntios 5:10. Somos uma nova criatura e não somos pecadores. Isso está consumado. Eu anotei alguns textos aqui, mas claro que tem mais coisas. Por isso que temos apostolado, aqui em Manaus temos apostolado quinta-feira e temos apostolado no domingo. Não tem como receber num dia só muitas informações. Então, vamos uma porção hoje, uma porção quinta, né? Recebemos uma porção ali com Marcos Gomes, e em outros estados também existem outros pregadores, outros palestrantes também da graça e do apostolado, porque não existe mais agora, amados, a placa da igreja certa para me congregar. Agora eu encontrei esse ministério, essa placa de igreja certa. O que é certo é o que Paulo fundamentou, já está fundamentado. Não podemos sair do apostolado, amados. É do apostolado que nós não podemos sair. É do que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos ler 2 Coríntios 5 e o 17. Segunda Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo. Então, amados, quando Jesus disse está consumado, todas as ovelhas que agora foram escolhidas e predestinadas por Deus, elas são nova criatura, ainda que ela não tenha entendimento, ainda que ela não creia, ainda que ela não recebeu a graça e o apostolado no entendimento, mas no espírito, ela já é uma nova criatura. Por isso nós não somos pecadores. Então agora na graça não existe mais pecadores, porque o pecado foi aniquilado, né? Eu tenho uma pregação, o Marcos Gomes também tem no canal dele, né? Que o pecado foi aniquilado. Tanto ele como eu tenho também essa ministração. Procure lá no canal para que os amados possam serem edificados. Como eu falei, tem alimento, né? Mas é com ordem e decência, né? Tem que administrar o tempo. Glória a Deus. Então, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ou seja, as coisas velhas e as coisas da lei. A mentalidade de que é pecador, amados. Porque se o homem agora, a ovelha, é uma nova criatura, ela não é mais pecadora. Então, essa mentalidade de pecador são coisas da lei, são coisas velhas. E aqui o apóstolo diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, o que se fez novo? Quando Jesus disse está consumado. E isso não foi revelado para os discípulos, amado. Que diz que se o homem é pecador, que se ele não confessar o pecado, ele está fazendo Deus mentiroso, se ele disser que não é pecador, que João falou. Então, eles viram, ouviram e tocaram em Jesus de Nazaré segundo a carne. Jesus ressuscitado, quem recebeu a revelação foi Paulo. E quem está falando aqui é Paulo, o apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Nessa nova aliança, ainda que o povo seja judeu, amado, na nova aliança não há mais acepção de pessoas, não há mais diferença entre judeu e nem de grego para Deus. Todos nós somos uma nova criatura diante de Deus.
nem macho, nem fêmea, porque na graça tudo é um só, amados. Não há mais uma separação e nenhuma divisão. Então, é uma das coisas que está consumado, é que não somos pecadores e não vivemos mais as coisas velhas, as coisas da lei. Ou seja, hoje ninguém pratica mais as campanhas, as vigílias, as obras da carne, porque são coisas da lei, amados, são tradições judaicas, que nem os fariseus iam para as sinagogas para serem vistos, né? Porque você anuncia uma vigília, você anuncia uma subida nos montes, é para ser visto, amados, tanto pelos homens como para Deus. Então são coisas velhas, coisas da lei, e a lei já acabou, glória a Deus. E também estamos reconciliados, ainda aqui em 2 Coríntios. Aí vamos ler o 18 e o 19, no mesmo capítulo, mudando só o versículo. O 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É isso que está consumado, amados. Que João não viu isso, João não ouviu isso, João não teve essa revelação como Mateus, como Lucas e nem como Marcos. Quem recebeu essa revelação foi Paulo. E nós estamos lendo a carta 2 Coríntios 5, 18 e 19, e qual nós lemos 17 também. Fomos reconciliados com Deus. Quando ele disse está consumado, ele reconciliou consigo mesmo o homem a Deus. Ou seja, estavam separados, agora estão reconciliados. Ou seja, os espíritos estão reconciliados a Deus. Glória a Deus. Os espíritos das ovelhas, os espíritos dos abençoados. Glória a Deus. E esse reconciliado, amados, é no espírito, não é a carne. A nossa carne, ela não está reconciliada, ainda que sejamos o templo do Espírito Santo. A nossa carne, ela não está reconciliada, porque a nossa carne, ela é terrena, ela não é do céu. O nosso espírito, ele é do céu. Então, a nossa carne, ela não está reconciliada. Então, por isso é que há uma confusão no sistema religioso, quando o homem peca, quando o homem se prostitui, quando o homem adultera, quando o homem se embebeda, quando o homem se droga, quando o homem mata. Então, hoje ainda estão olhando para a carne das pessoas. E o que Cristo reconciliou foi o nosso espírito, não foi a nossa carne. E hoje nós não conhecemos ninguém segundo a carne, segundo o versículo 16 do mesmo capítulo. Os amados leiam depois. Então, nós também estamos justificados diante de Deus. Vamos ler Romanos 5 e 1. Porque quem está justificado, amados, não é pecador. Romanos 5 e 1. Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos justificados diante de Deus. E hoje nós temos paz. Por que nós temos paz hoje, amados? Porque antes, quando o homem tinha mentalidade de pecador, ele não tinha paz. Porque, se eu errar hoje, se eu falhar, eu vou dormir, eu tenho que pedir perdão, eu acordo, eu tenho que pedir perdão porque eu sou pecador.
Então o homem se achava um devedor, porque a lei fazia isso, porque a lei era ordenanças e mandamentos, né? Então tinha que cumprir ordenanças e mandamentos. Se Jesus já finalizou com a lei já não mais tem mais nenhum valor, e o pecado também foi aniquilado, amados. Hoje nós temos paz com Deus, porque nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Nós temos paz porque sabemos que o nosso espírito está justificado, reconciliado. E se estamos justificados, nós não somos pecadores. Glória a Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi por meio de Jesus. Por isso que ele disse: está consumado. A explicação. O que está consumado? Porque o nosso tema tudo está consumado. O que está consumado da obra de Cristo? Então é isso que está consumado, amados, a qual o apóstolo finaliza por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi pela morte que nós fomos justificados, e nós, na graça, nós já nascemos justificados, porque o ato de Cristo, ele foi um único ato que aperfeiçoou para sempre. Não é quando eu recebi o entendimento, não é quando eu comecei a servir a Deus, não é quando, entre aspas, aceitei Jesus, para quem foi para o sistema religioso, porque o aceitar Jesus no sistema religioso é aceitar Jesus de Nazaré na carne, porque aceito Jesus judeu, que veio para os judeus e começa a praticar as obras judaicas. Na graça não, amados, nós confessamos Jesus Cristo, o ressuscitado, como Senhor das nossas vidas, e o servimos e o adoramos e vivemos por fé. É essa que é a diferença. Glória a Deus. E vamos a mais um versículo. Estamos santificados. Essa é uma das explicações do que está consumado, amados. Estamos santificados. Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, amados, uma única oferta nos santificou de uma vez por todas. Porque ele não está santificando ninguém mais, amados, como o sistema religioso ensina. Façam jejum, façam propósito para me santificar, para me ser mais santo. Você não precisa fazer nenhuma obra carnal, terrena, amados, nenhuma obra da lei, que são obras mortas, para você ser mais santo, porque foi o que Jesus disse: está consumado. A obra dele, a vontade plena dele foi feita e foi realizada. O propósito de Deus não é: eu quero me santificar, eu preciso me santificar. Não, a vontade foi de Deus e já está consumado. Você crendo ou não, você entendendo ou não, aceitando ou não, o propósito é de Deus e ele já nos santificou de uma vez por todas, com uma única oferta. Ninguém vive mais pedindo perdão de Deus, ninguém vive mais pedindo ser santificado, porque nós já somos santos. Glória a Deus. Essa é a graça de Deus, amado.
Ainda aqui em Hebreus 10, vamos ler o 14, a qual nós fomos aperfeiçoados. É isso que está consumado, amados. E o sistema religioso omite das ovelhas essas verdades, essas revelações da graça de Deus. Hebreus 10 e 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glória a Deus. Então foi com uma única oferta. Qual foi a oferta? Quando ele foi para a cruz e morreu, e ele disse: está consumado. Eu sou essa oferta, eu sou esse sacrifício. Então ninguém sacrifica mais nada, amados, porque quando o homem quer fazer uma campanha para se aperfeiçoar, se santificar, para fazer algum propósito, ele está fazendo sacrifício. E o único sacrifício que aperfeiçoou, que nos santificou e nos justificou diante de Deus e nos reconciliou, né, nos tornou perfeitos diante de Deus, é o de Cristo. Não queira fazer o que Cristo já fez, amados, porque Cristo foi substituto. Ele não é um modelo a seguir, porque muitos querem fazer o que Jesus de Nazaré fez. E o que ele fez de uma única vez. E de uma vez por todas, porque ele fez para o nosso espírito. Por isso que somos eternos. Por isso que não existe nenhum tipo de medo de perder a salvação. Porque até quando eu errar na carne, até quando eu falhar na carne, é para sempre. Nós temos a segurança, temos a confiança do que Cristo fez uma única vez, nos aperfeiçoou para sempre. Glória a Deus. Então já estamos aperfeiçoados. Não precisa mais campanhas, não precisa mais pactos, né? Quando eu estava no sistema religioso, eu fazia muito isso. Jejum, subia nos montes, né? Aqui não tem muito montes não, em Manaus não tem muito monte não, mas tem torre. Tem uma ali na Ponta Negra que tem 18 andares. Aí tu sobe lá em cima e não tem elevador não, que é para ter sacrifício. E aí eu subia lá e chegava lá em cima e começava a orar, começava a declarar. O que eu posso fazer também é orar e declarar, tendo atitude de fé, confissão de fé, mas não precisa de sacrifício, amados, porque o sacrifício é da carne. E o único sacrifício que Deus aceita hoje é o sacrifício de louvor, e não mais sacrifício carnal, que está em Hebreus 13 e 15, que é o sacrifício que Deus aceita hoje. Esse sacrifício, sim, né? Se eu quiser me ajoelhar, se eu quiser me prostrar, não é regra, né? Se eu quiser ficar em pé, então quem fica é o corpo, né? É a carne. Então, na questão de adoração, na questão de louvor, é louvável diante de Deus o sacrifício de louvor, né? O tempo que você passa louvando e adorando a Deus, esse é um sacrifício aceitável, que é Hebreus 13 e 15. Os amados podem ler depois, que nós precisamos concluir aqui. E nós fomos abençoados. Vamos ver Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Então, é com uma bênção, com duas, com três, com quatro? Não, né, amados? Todas as bênçãos espirituais. Eu digo que Efésios 1 e 3, ele é um resumo do que está consumado, amados, porque ele nos abençoou. Mas não confunda, amados, a bênção espiritual com as bênçãos terrenas, as bênçãos que nós conquistamos aqui. As bênçãos terrenas nós conquistamos, né? Nós temos anjos ao nosso favor, anjos ministrando ao nosso favor, mas somos nós que conquistamos e temos anjos ministrando ao nosso favor. Essas bênçãos, elas são as espirituais, ou seja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, tudo aquilo que o homem buscava se aperfeiçoar, se justificar, receber perdão, receber a justificação, receber a bênção de Deus, né? Então, tudo que eu colocar nas minhas mãos serei abençoado. Então, tudo o que o homem queria, Deus já abençoou no Espírito, amado. Então, nós já recebemos as bênçãos espirituais, que não podem ser confundidas com as terrenas, que nós conquistamos e temos anjos ministrando ao nosso favor. Por isso é que nós trabalhamos, né? Quem não trabalha não come, né? Eu trabalho na confeitaria, eu faço os meus bolos, né? Doces, salgado, trabalho com essas artes, né? Glória a Deus. Apesar também de eu ser formada em serviço social, mas não estou exercendo no momento, né? Mas, glória a Deus. Então, nós já somos abençoados, amados, no nosso espírito. Glória a Deus por isso. Por isso que nós, na graça, não temos mais o costume de dizer Deus te abençoe, porque isso era coisa da lei, não é da graça, né? Na graça, somos abençoados. Por isso que nós falamos abençoado, abençoada, abençoados, abençoadas. Os meus sobrinhos até hoje ficam, benção tia, e eu abençoado meu filho, abençoada minha filha, abençoado, todo tempo assim, porque é uma tradição, mas é coisa da lei e é coisa de tradição também. Então, o bebezinho pequeno, você já está pedindo a mãozinha dele lá para abençoar. Então, não é mais abençoado se falar, nem menos abençoado. Não acontece nada, amados, né? Se você disser Deus te abençoe, ou se você não disser, não vai acontecer nada. Não tem diferença nenhuma. O que acontece é o que está consumado, é o que está escrito, e que nada pode mudar. Isso sim, amados. Isso já aconteceu, porque Jesus disse está consumado. E isso aconteceu e já está consumado. E estamos salvos pela graça. Ainda aqui em Efésios, capítulo 2 e 8. Efésios 2 e 8. Vamos já finalizar. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso que está consumado, amados. O homem, ele estava desconectado com Deus, separado com Deus, e ele foi reconciliado. No momento que ele foi reconciliado, ele foi salvo, né? No momento que ele foi justificado, ele deixou de ser pecador, passou a ser uma nova criatura. Por isso que o apostolado é um ensino de doutrinas que explica a graça de Deus. Porque eu já li aqui Efésios, já li Romanos, Coríntios, eu já li Hebreus, né? E vejam que é diferente de quando nós lemos Marcos, Lucas, né? Ali em João, são livros que
são históricos. É diferente do que já está consumado, fundamentado pelo apóstolo Paulo. Então, é pela graça, amados. Não existe o homem buscar a salvação. Não existe o homem desejar ser salvo e buscar essa salvação, porque ele já é, amados. Porque o apostolado explica a graça. E na graça nós não fazemos, nós cremos. E quem fez foi Jesus, né? Porque ele disse está consumado, mas ele não explicou. Mas o apóstolo Paulo explicou, e recebendo o apostolado, nós recebemos a revelação do que está consumado. Porque o nosso tema tudo está consumado. O que está consumado na obra da cruz? Interrogação. Porque Paulo é que explica, porque Jesus morreu e não explicou. Então vamos ler Hebreus, voltar lá para Hebreus 5 e 9. Hebreus 5 e 9. Então nós já vimos que somos salvos pela graça. Mas somos salvos e vamos perder a salvação? Será que Deus pode riscar o meu nome do livro da vida e eu perder essa salvação? Vamos ver. Porque não basta ser só salvo, né? Nós temos que ser salvos eternamente. Vamos ler Hebreus 5 e 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E tendo ele sido aperfeiçoado, ou seja, ele morto, amados, porque ele aperfeiçoou, ele é o autor da nossa salvação. Quando ele disse está consumado, ele consumou na sua carne, amados. Ele consumou na carne. Glória a Deus. E veio a ser o autor da eterna salvação. Então a salvação que ele nos deu e que é um dom, ela é eterna. Então é isso que está consumado, amados. Essa que é a graça de Deus. Esse que é o apostolado para nós, a qual nós vivemos e desfrutamos desta graça, a qual ela é eterna. Glória a Deus. Não se perde, amados. Não existe, Deus vai apagar meu nome do livro da vida. Quem tem esse entendimento é que está ouvindo João, amados. Não está ouvindo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não traz essa revelação, porque ele não recebeu. Ele nunca andou com Jesus de Nazaré. Ele nunca viu, ele nunca tocou Jesus de Nazaré. Ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, que nós possamos ouvir e receber a graça e o apostolado. Romanos 1 e 5. Glória a Deus. Então, essa salvação, ela é eterna, amados. Porque parece que o Deus do sistema religioso é um Deus bobão. Aceita Jesus e ele escreve o livro da vida. Se pecou, entre aspas, que é na carne, né? Porque o pecado que separava o homem foi o pecado de Adão. Esse Jesus consumou na cruz, né? Glória a Deus. Ele consumou na cruz. Abba, Pai. Então, amados, vamos pular para o próximo, porque como eu falei, estamos no horário. Gálatas 5 e 1. Fomos também libertos. Gálatas 5 e 1.
Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais os firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então aqui, amados, Cristo vai nos libertar? Está libertando ou já libertou? Então não existe na graça, amados, campanha de libertação. Não existe na graça quebra de maldição, porque isso era coisa da lei, né? Era da lei as maldições. Hoje nós somos o quê? Amaldiçoados ou nós somos abençoados, como nós já lemos lá em Efésios 1 e 3. Somos abençoados. Não existe quebra de maldição, amado, na graça, né? Que a gente lia lá que Deus visita a maldade dos pais aos filhos da primeira, segunda, terceira e quarta geração. Era, amados, até Jesus dizer: está consumado. Está consumado. Não temos mais dívida, nem ordenanças e mandamentos mais para cumprir. Então, na graça nós somos livres. O que nós somos ainda libertados na graça é no entendimento, amados. Porque tudo o que se refere à nossa vida espiritual, ela já está resolvida. Mas no entendimento, nós somos libertos quando nós recebemos a revelação da graça de Deus. No entendimento. Então, você passa a receber o entendimento, aí você é liberto de quê? Dos ensinos falsos, das falsas heresias. Você é liberto do sistema religioso. Isso você é liberto. Então, você passa a ser liberto disso aí. Então, na graça, nós somos libertos do sistema religioso, porque não existe mais essa quebra de maldição. E vamos finalizar em Hebreus 2,14, que é uma obra consumada de Cristo na cruz. Vamos concluir com esse versículo, Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, amados, Jesus em João 19:30 disse: está consumado. E o que está consumado, amados? O apostolado explica o que está consumado, porque ainda muitas ovelhas, muitos ainda não têm o entendimento de que o diabo está aniquilado, amados. Ele está inoperante. E é agora que isso aconteceu? Isso vai acontecer? Não, porque ele diz aqui, para que pela morte, ou seja, quando ele disse está consumado, foi aí que aconteceu, amados. Para que pela morte derrotasse. Derrotaria? Derrotará? Não, é derrotasse. O verbo está no passado. Derrotasse o que tinha ou que tem poder. Não, mas é o que tinha, porque ele já está aniquilado, ele já está inoperante. Tinha o poder da morte. Então, ele tinha o poder da morte. E ele foi derrotado pela morte de Jesus. Quem? O sujeito aqui é o diabo, ou seja, isto é, o diabo. Então, aqui já está completamente revelado. Eu só estou lendo, amado, o que está escrito. Se estiver escrito, eu creio. É por isso que no sistema religioso há uma confusão de que o diabo está na tua vida, tu tem um demônio, tu tem uma legião. Quando eu estava doente, passei uns anos doente, aí tem o meu testemunho lá no meu site, no meu canal, é um dos primeiros vídeos que tem lá. Então, as pessoas já viam logo, demônio,
A legião é casta maligna e fazia libertação, e fazia o cura interior e várias coisas. Então é tudo coisas bobas, porque é o apostolado que traz a revelação. Então estão dando tiro ao vento, tiro ao ar, aí, né? Lutando, brigando, que o diabo ele está aniquilado. Então, aqui é o que está consumado na morte de Jesus. Existe mais coisas, amado, mas por conta do tempo, a gente vai explicando aqui na quinta-feira, no domingo. Então, pela morte de Jesus, o diabo foi aniquilado. E ele não tem mais poder, porque era o que tinha, foi aniquilado. E se tiver escrito, eu creio, glória a Deus. Então hoje nós estudamos no Ministério MGA Manaus 2, tudo está consumado. O que está consumado da obra de Cristo? Então hoje nós aprendemos e explicamos aqui o que está consumado. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. Aplauda a Jesus.